Galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio de Geografia para mais uma videoaula de conteúdo este voltado para a galera do segundo ano do ensino médio. Vamos dar continuidade ao livro 2, só que nós vamos retratar hoje o capítulo de número 1, o primeiro capítulo, que é Extrativismo no Brasil, que engloba as páginas 707 e 717. Aliás, 707 a 717, melhor dizendo. E os itens abordados: histórico do extrativismo no Brasil, áreas extrativistas no Brasil, principais características do extrativismo no Brasil. Pronto, galera, tá aqui. Eu tô com o livro, certo? Página 707 do livro 2. Está aqui, extrativismo no Brasil. Eu peço que vocês deem uma olhadinha nesse QR Code aqui, ó, de extrativismo no Brasil, para ampliar os nossos conhecimentos, beleza, galera? E só para relembrar, nós temos aqui do lado aqui, extrativismo vegetal refere-se à extração de madeira, frutos, sementes, seivas e folhas. Pode ser classificado em atividades de extração madeireira e não madeireira. Já o extrativismo mineral consiste na extração de minérios das rochas e solos. Esses minérios formaram-se a partir de ações geológicas que ocorreram ao longo de milhares de anos. O Brasil é um dos países com maior quantidade de reservas minerais. As jazidas estão situadas em escudos cristalinos e bacias sedimentares. As principais jazidas são de minérios de ferro, nióbio, bauxita, petróleo, entre outros. O extrativismo animal consiste na pesca, coleta ou caça de animais. No Brasil, essas atividades referem-se à pesca do camarão, peixes em geral, coleta de siris, caranguejo, entre outros. Isso aí foi só para a gente relembrar, certo? Bom, galera, agora histórico do extrativismo no Brasil. Mas antes, eu chamo a atenção de vocês aqui para o lado. Mês Nacional da Borracha. Durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943, o presidente Getúlio Vargas convocou os brasileiros a participarem das atividades de exploração da borracha, com o intuito de suprir a demanda internacional. O presidente apresentou o seu discurso chamado de Mês da Borracha. E aqui está o site, certo? Que vocês podem ver esse discurso aqui se vocês tiverem curiosidade. E mais uma vez, serve para nós ampliarmos os nossos conhecimentos. O extrativismo faz parte da história econômica do Brasil, que iniciou durante o período colonial com a extração do pau-brasil. Ao longo do século XVI, os europeus usaram do recurso natural brasileiro para suprir a necessidade da indústria têxtil na Europa, especialmente em relação ao tingimento dos tecidos. Um dos personagens mais importantes desse período foi o empreendedor português Fernão de Noronha, também chamado de Fernando de Noronha, que obteve a concessão da coroa para explorar os recursos naturais do país. O comerciante organizou todo o processo de extração e exploração de pau-brasil durante o século XVI. Para muitos pesquisadores, a extração do pau-brasil, para atender ao mercado europeu, foi o primeiro ciclo econômico do país, certo? Outra atividade extrativística que se destacou no país durante já o século XVII foi a exploração das drogas do sertão, como castanhas, cacau, guaraná, que eram considerados especiarias requintadas na Europa, fazendo com que houvesse um aumento das exportações desses produtos. Durante o século XIX, a exploração das seringueiras para a extração do látex, borracha natural, atividade comum na região amazônica entre 1880 e 1920, impulsionou a economia do país. No entanto, a atividade entrou em decadência
nas primeiras décadas do século XX, devido à concorrência da borracha asiática e, mais tarde, o surgimento da borracha sintética. A exploração do látex passou a ser retomada em meados do século XX para atender a demanda por borracha durante a Segunda Grande Guerra. Cabe ressaltar que o extrativismo do látex ao longo dos séculos XIX e XX também se caracterizou pela exploração da mão de obra, sistema de escravidão e conflitos. Eu chamo também a atenção de vocês, galera, referente ao extrativismo mineral. Extrativismo mineral, vou marcar aqui, ó. Também tem um grande destaque na economia brasileira. É uma das mais antigas atividades econômicas desenvolvidas no Brasil, especialmente a partir do século XVIII, quando o país se tornou um dos maiores produtores mundiais de ouro. Esse ciclo econômico, conhecido como o período da corrida do ouro, atraiu portugueses e trabalhadores de diversas partes do Brasil para regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Foi responsável pela fundação de importantes cidades desses estados e também pelo crescimento econômico da região. Atualmente, as atividades extrativistas ocorrem em diversas partes do país. Olha aqui o destaque aqui para essa fotinha, que tem o quê? Vista parcial da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Surgiu como dinamização do ciclo do ouro. Galera, eu chamo a atenção para essa partezinha aqui, onde nós sabemos que o Brasil tem jazidas de carvão mineral situadas na região sul, no estado de Santa Catarina, de petróleo ao longo do território. As reservas petrolíferas estão situadas na plataforma continental brasileira e também no interior do continente. As mais conhecidas estão localizadas nos estados do Ceará, Campo de Curimã, Rio Grande do Norte, Campo de Ubarana, Sergipe, Campo de Guaricema, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Bacia de Campos. Outro grande destaque na parte de exploração petrolífera no Brasil é a reserva de pré-sal, que foi descoberta em 2006, que se estende do litoral brasileiro de Santa Catarina até o Espírito Santo. Trata-se de uma importante reserva de petróleo e gás natural de alto valor comercial, localizada entre 1.000 a 2.000 metros de profundidade após a camada de sal, pois sua formação geológica é mais antiga que a formação do sal. Observe a localização da camada de pré-sal na ilustração a seguir. Olha aqui, galera. Localização da camada de pré-sal, como é que ela é? Ó. Nível do mar. Aí nós temos aqui, ó, oceano, camada pré-sal, pós-camada pré-sal, camada pós-sal, aliás, camada do sal e camada pré-sal é aqui embaixo, certo? E aqui é onde fica o petróleo e o gás natural. Cara. Muito interessante, muito show. Outra coisinha aqui, ó, galera. Por essa reserva estar localizada em águas profundas, o custo de exploração é bastante alto. A empresa estatal Petrobras já possuía tecnologia para explorar essa reserva e iniciou a exploração do petróleo e gás natural no ano de 2008. Tomem nota aí, viu, galera? E, galerinha, outra coisa aqui, ó. Além dos minerais energéticos, o nosso país ele possui em abundância tanto minerais metálicos quanto não metálicos, que impulsionam a economia interna e as exportações brasileiras, como a gente pode ver nessa tabela que tem aqui. Ó. Observe, nós temos os minerais aqui do lado esquerdo, aço, argila, barita, bauxita, brita, calcário, o estânio, o enxofre, ferro, grafita, manganês, amico, o nióbio e o potássio. Os estados produtores, nós temos vários aí, né? Eu destaco até o nióbio, certo? O nióbio em Minas Gerais, Amazonas e Goiás. E a utilidade do nióbio, ligas de metais e tubos de transporte de fluidos. Nós temos em abundância, galera, o nióbio, viu? O aço também,
a argila, que serve para construção civil, o ferro, o manganês, que é a principal obra-prima para o aço. Beleza? Essa tabelinha aí é muito massa, muito show. Observe no livro de vocês aí e acompanhe. A seguir, nós temos um mapa de localização dos principais recursos minerais encontrados no nosso território. Aqui está bem ilustrado, bem legalzinho. Só seguir as legendas, né? Ó. Carvão mineral, alumínio, ferro, estânio, cobre, chumbo, manganês, o ouro, petróleo, gás natural, certo? Olha aqui o destaque aqui para o nosso Ceará. Nós temos o calcário, né? Nós temos o que mais aqui? Certo? Identifiquem. Criem esse hábito, galera, de olhar a legenda e tentar identificar no mapa. Isso é muito importante. Como exercício mental para vocês, certo? Tentem identificar quais são os recursos minerais que tem no nosso estado. Eu já citei um, né, que foi o calcário, que tem bem aqui na pontinha aqui do Ceará, no nosso sul. Outra coisa que nós podemos destacar, galera, são as atividades mineradoras, onde elas são importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil. O extrativismo mineral, quando executado de acordo com as legislações nacionais, contribui para a geração de empregos, abastecimento de indústrias, aumento da produção e da exportação. Os recursos minerais constituem-se como base do processo produtivo e são essenciais para o desenvolvimento industrial. Grande parte dos produtos que fornecem um conforto para a sociedade e recursos para o desenvolvimento das atividades comerciais e industriais têm uma grande variedade mineral em suas composições. De certa forma, a localização espacial das indústrias extrativistas, assim como a concentração de trabalhadores, estão situadas próximas às grandes reservas minerais. A região sudeste, grandes reservas minerais, especialmente no estado de Minas Gerais, é uma das mais ricas do país em relação às reservas minerais, viu? Minas Gerais. Por esse motivo, grande parte das indústrias do ramo estão concentradas nessa região. Bom, galerinha, eu vou chamar a atenção também para vocês aqui do chamado quadrilátero ferrífero. Isso é muito comum em questões de Enem, questões de faculdades diversas, certo? Cai bastante sobre o quadrilátero ferrífero. Localiza-se no centro-sul de Minas Gerais e é responsável pela maior produção de minério de ferro e manganês do país. Em menores quantidades, produz cassiterita e a bauxita ao seu redor, ou diretamente vinculado à disponibilidade de minérios, existe um grande número de siderúrgicas responsáveis pelo beneficiamento de minérios, transformando-os em aço. Escoa sua produção por ferrovias que se ligam aos portos de Tubarão, no Espírito Santo, e Sepetiba, Rio de Janeiro. A principal mineradora da região é a Vale, empresa criada por Getúlio Vargas em 1942 e privatizada em 1997. A maior parte da produção do quadrilátero ferrífero é exportada. O que fica no Brasil é beneficiado por empresas da região, como a Uzi Minas, em Belo Horizonte, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e a COSIPA, que é a Companhia Siderúrgica Paulista, em Cubatão, São Paulo. Galera, outra coisa aqui sobre as principais características do extrativismo no Brasil, como eu já citei anteriormente, vamos pular alguns pontinhos aí. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, a silvicultura é conceituada como a atividade que se ocupa do estabelecimento, do desenvolvimento e da reprodução de florestas, visando a múltiplas aplicações, tais como produção de madeira, carvoejamento, a produção de resinas e a proteção ambiental. No Brasil, a maior parte das madeiras são originadas da silvicultura, portanto, cerca de 90,1% das madeiras legalmente comercializadas são de áreas
reflorestadas, ou seja, servem para esse tipo de atividades e estão todas na lei, enquanto 9,9% é originada das matas nativas. Tomem nota aí, viu, galera? Outra coisa que nós podemos destacar, galera, deixa eu tentar sublinhar aqui. Pronto. As madeiras em tora servem para abastecer as indústrias de papel, celulose e produção de carvão vegetal e lenha, viu, galera? Tomem nota aí também. O extrativismo não madeireiro também é amplamente praticado no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Essa atividade contribui para a subsistência de milhares de famílias e é controlada pelos critérios estabelecidos pela legislação ambiental do país. As reservas extrativistas são definidas como áreas utilizadas por comunidades que praticam o extrativismo como meio de subsistência. A utilização dos recursos dessas áreas é permitida a essas comunidades, porém, de forma regulamentada, fiscalizada pelos órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA. São esses organismos que definem os limites de extração, períodos de exploração e de proibição das atividades. Destaque aí, galera, os principais produtos não madeireiros são compostos por frutos, sementes, raízes, folhas. E os principais produtos extrativistas explorados no Brasil são açaí, castanha do Pará, amêndoa de babaçu, pinhão, erva mate, entre outros. Bom, galera, eu quero destacar aqui para vocês, a região norte é a maior produtora de açaí de castanha do Pará, chegando a aproximadamente 90% da produção nacional. O estado do Pará é o maior produtor de açaí do país, seguido pelo estado do Amazonas. O açaí, que é muito comum de vocês, né? Pedir aquele sorvetinho de açaí, aquele açaízinho natural, aquele picolé de açaí, enfim, o açaí é um alimento rico em vitaminas e vem sendo consumido como fonte de energia em diversas partes do país. O consumo normalmente é in natura, ou seja, matéria-prima, mas é comum a produção de sucos e sorvetes, como eu mencionei. A castanha do Pará é outro produto típico da região norte, tendo o Acre e o Amazonas como maiores produtores desse recurso. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês, galera, o aço bruto é outro produto importante no mercado brasileiro, responsável em levar o país à liderança na produção na América Latina. A China é o maior parceiro do Brasil na comercialização de minérios como ferro e aço, fator que influencia diretamente nas oscilações na Bolsa de Valores brasileira, devido à diminuição do ritmo de crescimento chinês. O Brasil também é grande produtor de bauxita, com uma produção média de 32 milhões de toneladas, apenas atrás da Austrália e da China, beleza, galera? Bom, galera, finalizando essa nossa videoaula, eu peço para que vocês resolvam essas seguintes atividades, praticando páginas 714 e 715, o DH da página 715 e 716, beleza? Que na nossa próxima videoaula nós estaremos corrigindo essas atividades. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, assistam às nossas outras videoaulas, acompanhem as postagens na Agenda Edu e bem como também resolvam as atividades de portal que já estão reabertas, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui e até a próxima e até o nosso próximo vídeo.